Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas de maneira especial eu quero falar hoje com você sobre o nosso último tema dos transtornos de pensamento que começamos no ano passado e eu deixei para ser o primeiro tema do nosso novo ano 2021. E tem como título hoje transtorno do pânico. E para você compreender melhor, você precisa entender que este transtorno do pânico nada mais é do que um transtorno de ansiedade. E por ser um transtorno de ansiedade, ele tem duas características muito preponderantes, muito marcantes, que é algo repentino e algo intenso. Ou seja, o indivíduo vai estar bem, vai estar em seu dia a dia, quando de repente ele começa a sentir o pânico, ele começa a sentir o medo, começa a sentir alguns sintomas físicos como náusea, enjoo, vômito, palpitação, dificuldade de respiratória, mas isso acontece de maneira rápida e de maneira intensa e é algo repentino e dura mais ou menos entre 15 a 30 minutos. Ou seja, esse indivíduo ele vai ter uma sensação de medo ou de mal-estar acompanhado com sintomas físicos. E sabe por que esse transtorno é um transtorno tão desafiador, tão difícil de lidar para o paciente, para o indivíduo que tem? É porque ele é algo limitante, ou seja, ele pode acontecer em qualquer momento, em qualquer contexto. O indivíduo não tem aquele controle em que ele vai saber que vai ocorrer ou não. Por isso ele é algo incapacitante que começa a deteriorar a saúde emocional deste indivíduo em questão. Sendo assim, esse transtorno é aquele transtorno que causa um sofrimento psíquico intenso e imenso para o indivíduo, porque ele não sabe e não espera quando vai ser, qual a hora e qual o momento em que ele vai ter uma crise do pânico. Mas vamos lá, eu quero te ajudar a entender como isso tudo ocorre. Funciona mais ou menos assim. Lá no cérebro, na região central e também na suprarrenal, onde tem o armazenamento e a liberação de um hormônio chamado adrenalina. E aí funciona da seguinte forma: esse hormônio ele é utilizado principalmente no momento de luta e fuga. Aquela vez que você estudou na escola e a professora começou a explicar para você que toda vez em que você tem um momento em que você está passando por uma dificuldade ou você está passando por uma situação difícil, você faz algo que nem ao menos você sabe como conseguiu fazer. É mais ou menos quando aquele indivíduo vai e pula um muro de mais ou menos 3, 4, 5 metros, porque estava em uma situação de perigo. Isso acontece, para você compreender melhor, isso acontece quando você está em uma situação de perigo. Mas no transtorno do pânico não existe essa situação de perigo. Por não existir, o alarme, o alerta vai ser dado a qualquer momento. Então o indivíduo ele não sabe quando a adrenalina, aquele excesso de adrenalina vai ser liberado em sua corrente sanguínea. E aí por isso ele tem uma vida totalmente dificultada, porque ele não sabe quando vai acontecer o transtorno, o pico do transtorno e quando ele vai ficar bem ou não. Sendo assim, esse alarme é disparado sem necessidade, sem esse estímulo de luta e fuga, ou seja, o indivíduo está bem em uma situação tranquila e em um determinado momento ele sente aquela adrenalina, ele sente aquele que vai estimular ele a ter pânico. Mas agora eu quero que você compreenda que existem alguns sintomas, e esses sintomas são sintomas clássicos como palpitação, que é ataque cardíaco, com uma taquipneia, uma respiração mais ofegante, tem palidez, tem uma sudorese intensa, a pessoa começa a suar muito, a pessoa começa a ter dificuldade muitas vezes de andar, começa a ter enjoos, começa a sentir secura na boca e vários outros sintomas. E às vezes nós perguntamos, mas o que causa? E são diversos os fatores que causam, como estresses, como crises financeiras, crises no relacionamento, ou então qualquer outro problema que está acontecendo, ou qualquer outra coisa que está tirando o sossego e a paz daquele indivíduo. Vamos lá, mas talvez você esteja se perguntando, mas como é que eu trato isso? Se é algo que ocorre de maneira assim tão repentina, tão intensa? O tratamento se resume a dois. Primeiro, ele é tratado com uma psicoterapia, ou seja, uma psicoeducação. A pessoa ela tem que acompanhar com o profissional psicólogo
ela precisa se conhecer, ela precisa se entender e ela precisa compreender que muitas vezes ela precisa resolver alguns problemas, alguns conflitos que ela tem. Mas na maioria das vezes é necessário entrar com medicação, ou seja, o psiquiatra vai nortear esse tratamento. E esse tratamento é feito muitas vezes com um antidepressivo mais ansiolítico, ou então só ansiolítico, ou então vai depender do caso do indivíduo. E esse tratamento pode durar de 6 meses até 18 meses e na maioria das vezes é diminuído a dosagem do medicamento e isso perdura por toda a sua vida, apenas para ter um controle. Mas aí às vezes você se pergunta, mas e aí? Como é que eu consigo determinar se eu tenho um transtorno do pânico ou não? Como é que eu consigo associar pânico com a Bíblia, em que a Bíblia faz sentido quando se trata em problemas psiquiátricos? E talvez você que está ouvindo, você planejou, você sonhou e agora você espera que este ano seja em muitas coisas diferentes do ano que passou. E sabe, quando eu e você planejamos, quando eu e você buscamos algumas coisas e essas coisas não ocorrem, muitas vezes as frustrações acontecem. E sabe, quando a Bíblia vem falando para mim, para você, através do que Jesus disse, nós entendemos que algo especial acontece, que Deus pode fazer a diferença na minha e na sua vida. Lá em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 14, diz o seguinte, na minha e na sua Bíblia: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Sabe, Deus ele começa a falar para mim e para você que em todos os momentos Ele está comigo, todos os momentos Ele está com você, e talvez a pergunta que você esteja fazendo é: se Deus está comigo, por que as coisas às vezes acontecem? E sabe, querido, as coisas ocorrem porque nós vivemos em um mundo mau, vivemos em um mundo em que muitas pessoas que nos cercam também têm problemas assim como nós. E nós precisamos, para vencer o mal, precisamos do bem, e esse bem é Deus. E Ele fala assim, toda vez que eu estiver com você e você estiver comigo, você terá paz, você terá descanso. E neste 2021, nem eu e nem você sabemos o que vai acontecer. O ano de 2020 passou e muitas frustrações aconteceram, muitas decepções ocorreram, mas nada disso vai voltar. E somente a lembrança fica muitas vezes martelando na tua mente e você fica se questionando e perguntando para Deus, Senhor, por quê? E agora, o ano de 2021 vai vir. Temos ainda mais de 364 dias e muitas coisas podem acontecer. Mas sabe o que acontece? Vai depender das tuas escolhas. Esse é um salmos que talvez você já leu, ou então você já ouviu alguém falar, porque é muito conhecido. E lá neste salmos, que é o 23, no versículo 1 a 3, diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Sabe, querido, 2021 está apenas começando e as minhas e as suas escolhas são elas que vão nortear para onde nós vamos, com quem nós vamos lidar e o que nós vamos receber. Eu quero terminar te contando uma alegoria. Conta-se que um cachorrinho, ele era um cachorrinho muito feliz e ele vivia sorrindo. E agora, por viver sorrindo, ele era muito especial. E em um determinado momento, ele subiu em um castelo bem alto. E agora, lá no último andar deste castelo, quando ele chegou naquela sala, ela era uma sala diferente. E essa sala tinha vários espelhos. E quando ele chegou, ele sorriu e viu espelhos para todos os lados. E quando ele viu nos espelhos, ele viu o seu reflexo, e o que ele recebeu foi outros cachorros sorrindo para ele. Mas a história não termina por aí. Conta que um outro cachorro foi no mesmo local, mas ele não era um cachorro feliz, ele era um cachorro bravo.
rabugento, feroz. E agora ele faz o mesmo percurso, vai até o último andar do castelo e quando chega naquela sala cheia de espelhos, ele vê a sua imagem refletida e agora não com um sorriso, mas rosnando. E agora aquele cachorro recebe mais de 100 rosnados, que era o seu reflexo. Sabe o que essa alegoria conta para mim e ensina para mim e para você? É que nós só vamos receber aquilo que nós estamos dando, nós só vamos colher aquilo que nós plantamos. E agora, o meu desejo é que em 2021 você possa receber, você possa colher bons frutos daquilo que você plantou. Mas se caso você não conseguiu fazer uma boa semeadura, caso você não conseguiu cultivar coisas boas, o passado passou e agora pratique o bem, leve esperança e que 2021 você possa convidar Deus e que Ele possa ser seu amigo e que assim, junto a Ele, tenha certeza que mesmo na dificuldade, Ele vai te amparar e não vai deixar nada de mal acontecer porque Ele te ama. Que Deus te abençoe, compartilhe esta mensagem, se inscreva no canal e assim vamos levar esperança às pessoas.